Eu realmente não entendo o Dallas Mavericks. Eles parecem de fato jogar melhor sem o Luka Doncic. E esse não é um vídeo pra falar mal do Luka. Então se você é um hater do Luka e veio aqui ver ele ser verbalmente espancado, esse vídeo não é pra você. Inclusive tem uma estatística nesse vídeo que vai deixar os haters do Luka Doncic bem chateados. E sim, eu sei que parece loucura falar que os Mavericks jogam melhor sem o Luka Doncic, um dos melhores jogadores da atualidade na NBA, um talento indiscutivelmente geracional dentro do basquete. E ele é um jogador de quem eu particularmente gosto bastante hoje, mas eu prefiro assistir o Dallas Mavericks sem o Luka Doncic em quadra. E eu fiquei me perguntando por que é que eu prefiro isso. Então eu fui atrás de alguns números e vou trazer eles para vocês aqui agora, e talvez esses números expliquem por que é que os Mavericks, mesmo sem o Luka, joguem bem e joguem num estilo que eu prefiro assistir. E alguns desses números vão explicar o motivo pelo qual talvez não seja uma coisa ruim os Mavericks jogarem tão bem sem o Luka Doncic, mas isso é uma coisa que eu vou falar mais pra frente no vídeo. Tá, eu disse que parece loucura dizer que os Mavericks jogam melhor sem o Luka pelo jogador que o Luka Doncic é, e dizer que qualquer time sem Luka Doncic joga melhor do que com o Luka Doncic em quadra é muito paradoxal. E para reforçar essa sensação de loucura, o Luka tá com 28,7 pontos, 8,3 rebotes e 8,1 assistências nessa temporada. São números absurdos, são números que poucos jogadores, mesmo as grandes estrelas de quem a gente fala como jogadores top 15, top 20, alguns dentro do top 10, não atingiram durante a carreira. E mais maluco ainda é pensar que esses números do Luka são, entre aspas, piores que os da temporada passada, onde ele teve 33,9 pontos, 9,2 rebotes e 9,8 assistências. E nessa temporada ele também está com números menores no aproveitamento dos arremessos de quadra, da linha dos 3 pontos e dos lances livres. Como consequência, o true shooting do Luka Doncic caiu de 61,7% para 56,9%. Se você não sabe o que é o true shooting, é uma estatística que mede o aproveitamento de um jogador levando em conta bolas de 2, bolas de 3 e também os lances livres. Então o Luka é um jogador tão espetacular que, mesmo tendo uma temporada abaixo do que foi a última temporada dele, ele ainda está tendo uma temporada com números históricos, com números que, como eu disse, poucos jogadores atingem na carreira. Então por que será que eu preferi assistir o Dallas Mavericks sem o Luka Doncic? Óbvio, tem muito de gosto pessoal nisso. Sem o Luka em quadra, a bola fica mais na mão do Kyrie Irving. E o Kyrie é um cara que distribui mais o jogo do que o Luka. Ele tem sim bastante tempo de posse de bola, mas ele não é um cara que joga tanto assim no 1 contra 1 quanto o Luka Doncic joga. Ele ainda é sim um jogador que chama a responsabilidade quando o time precisa de uma estrela e o Luka não tá em quadra, é o cara que normalmente define as últimas bolas para fechar partidas, mas que ainda assim passa a impressão de criar melhores jogadas para os companheiros do que o Luka, o que é muito contraditório, porque o Kyrie não tem mais assistências que o Luka nessa temporada. E tudo isso que eu tô falando é da minha impressão de assistir os Mavericks sem o Luka Doncic. E outra consequência da ausência do Luka, que essa pontuação que ele traz pro jogo, quando ele não tá em quadra, tem que ser diluída entre os outros jogadores, fazendo consequentemente que a coisa fique mais coletiva, e é algo que eu prefiro. Eu gosto de ver jogadores individualizando, dando crossover, jogadores indo pra dentro e enterrando. Eu adoro assistir o Ja Morant jogando, eu adoro assistir o Kyrie no contra 1, eu adoro assistir o Kevin Durant no contra 1, é uma coisa espetacular, mas eu prefiro assistir um time coletivo, um time onde vários jogadores pontuam acima de 10, 12, 15 pontos. Pra mim, é um basquete que faz mais sentido a longo prazo dentro de uma temporada e também num espaço de tempo onde seu time queira ter uma janela de conquista de título. Ok, eu trouxe alguns números, falei mais sobre minhas preferências e agora eu vou entrar em estatísticas de fato para tentar entender por que é que parece que os Mavericks dão conta do recado sem o Luka Doncic. No dia em que eu tô gravando esse vídeo, os Mavericks são o quarto colocado da Conferência Oeste, com aproveitamento de 66,7% nas partidas que disputaram, ou seja, os Mavericks venceram 66,7% dos jogos. Com o Luka em quadra foram 18 jogos, 11 vitórias e 7 derrotas, isso dá um aproveitamento de 61,8% nas vitórias. Sem o Luka em quadra foram 6 partidas, 5 vitórias e 1 derrota, um aproveitamento de 83,3%. Mas aqui eu preciso fazer um parênteses de que essa comparação não é tão justa, porque os jogos com o Luka são 18 e os jogos sem o Luka são 6, um terço dos jogos com o Luka. Então não é tão correto eu comparar uma amostragem tão grande quanto 18 jogos com outra amostragem tão pequena
como 6 jogos, mas eu vou usar isso fazendo esse apêndice aqui. E para reforçar o peso dessas 5 vitórias em 6 jogos sem o Luka, eles venceram os Knicks, o Utah Jazz, os Nuggets, o OKC e os Hawks. Todos os times completos. E na única partida que eles perderam para o Miami Heat na prorrogação. Ou seja, mesmo a derrota que eles tiveram sem o Luka, eles venderam caro pro Miami Heat. E de novo, a minha intenção aqui não é falar mal do Luka e nem dizer que os Mavericks não precisam dele, é usar números para amparar uma impressão que eu tive. E essa impressão é a de que o time dos Mavericks é capaz de competir e de vencer partidas, inclusive partidas importantes, sem o Luka Doncic em quadra durante essa temporada regular. E um outro número que ampara essa impressão que eu tive é uma estatística chamada on-off. O on-off analisa o desempenho de um time em diferentes estatísticas com ou sem o jogador dentro de quadra a cada 100 posses. Por exemplo, nessa temporada, com o Luka Doncic em quadra, os Mavericks fazem 120,6 pontos em média a cada 100 posses de bola. E sem ele em quadra, o time faz em média 115,7 pontos a cada 100 posses. O que quer dizer que com o Luka Doncic em quadra, a cada 100 posses, os Mavericks marcam 4,9 pontos a mais do que com ele fora de quadra. Eu acho que deu para entender. E quando a gente compara o on-off do Luka dessa temporada com o da temporada passada, ele também teve uma queda aí, porque com o Luka em quadra na temporada passada, os Mavericks faziam 121,0 e com ele fora de quadra, 112,5 pontos em média a cada 100 posses, o que daria um on-off aí, um diferencial de 8,5 pontos a mais com o Luka em quadra do que com ele fora de quadra. E percebam que o Luka ainda melhora os Mavericks quando ele tá em quadra em relação a quando ele tá fora de quadra, ofensivamente falando, pelo menos, por mais óbvio que isso possa parecer. O que eu quero trazer aqui é que a dependência que o time tem ofensivamente do Luka é menor do que na temporada passada. E é menor também do que comparado a outras estrelas. Por exemplo, como eu disse, o on-off do Luka, ofensivamente, é 4,9 nessa temporada, enquanto o do Nikola Jokic é 28,1 pontos a cada 100 posses. Ou seja, o Denver Nuggets faz 28,1 pontos a menos a cada 100 posses sem o Nikola Jokic em quadra. Isso sim é a representação de uma dependência extrema de um jogador no ataque. Sem o Jokic em quadra, os Nuggets são um dos piores times da NBA e com ele em quadra, um dos melhores times da NBA. E essa flutuação a gente não observa no Dallas Mavericks em relação ao Luka Doncic. E como eu disse no começo do vídeo, essa não dependência do Luka pode ser algo bom na verdade. Eu vou usar uma estatística bem específica aqui para representar por que é que isso pode ser bom. Essa estatística se chama Usage Percentage, ou porcentagem de uso, traduzindo. E ela mostra pra gente justamente o que o nome indica, a porcentagem de uso de um jogador nas jogadas daquele determinado time. Então suponhamos que a porcentagem de uso de um jogador seja 29%, isso quer dizer que ele participa de 29% de todas as jogadas que acontecem naquela equipe. Tá, mas por que isso é importante? Isso é importante porque existe um histórico dentro dessa estatística de que nenhum jogador que teve a porcentagem de uso maior que 32,67% numa temporada foi campeão naquela temporada, exceto Michael Jordan. Vou dizer a mesma coisa de outra forma. Nenhum jogador que participou de mais de 32,67% de todas as jogadas de um time na temporada foi campeão, a não ser que ele fosse o Michael Jordan. E assim, eu amo o Luka Doncic, ele é incrível, ele é inacreditável, mas ele não é Michael Jordan. Mas a notícia boa pro fã dos Mavericks é que pela segunda vez na carreira do Luka Doncic, apenas a segunda vez, ele está com uma porcentagem de uso menor que 32,67%. Nessa temporada, a porcentagem de uso do Luka é de 32,1%. Gente, é a segunda vez na carreira apenas, sendo que a primeira foi na temporada de calouro do Luka, quando ele ainda jogava com o Dirk Nowitzki. Na temporada passada, por exemplo, quando ele chegou nas finais da NBA, a porcentagem de uso dele era de 35,5%. Então, como eu disse várias vezes durante esse vídeo aqui, essa melhor distribuição do uso dos jogadores dentro do Dallas Mavericks pode ser melhor para a franquia. Não depender tanto do Luka Doncic pode fazer com que o time tenha mais chances de ser campeão. E eu também disse no começo desse vídeo que eu ia trazer uma estatística que ia entristecer um pouco os haters do Luka. O on-off que eu já trouxe aqui no vídeo também serve para analisar a defesa. E com o Luka Doncic em quadra, o Dallas Mavericks toma 110,5 pontos a cada 100 posses em média, e com ele fora de quadra, os Mavericks tomam 112,0 pontos a cada 100 posses. Ou seja, com o Luka Doncic em quadra, a defesa dos Mavericks, na realidade, é melhor.
seja pela formação que está em quadra, independente do motivo, essa estatística nos diz que a cada 100 posses com o Luka Doncic em quadra, o Dallas Mavericks é um time que defende melhor. É bonito de assistir? Não é bonito de assistir. Mas é quem o Luka Doncic é. Ele não vai mudar isso, ele tá na 7ª temporada da NBA, ele é uma estrela que se recusa a defender e que joga simplesmente em função do ataque. Pro bem ou pro mal, o time do Dallas Mavericks aprendeu a suprir essas necessidades e é algo que eles de fato vão precisar, porque o Luka com certeza vai ser alvo dos times nos playoffs. E por fim, seria bem hipócrita da minha parte chegar aqui e falar: agora o Luka tem um time bom, ele tem a obrigação de ser campeão, sendo que quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre critiquei o Dallas Mavericks por não ter a capacidade de construir um time coerente e um time decente no entorno desse cara. Se agora que eles conseguiram fazer isso, eu chegar aqui e criticar o Luka por estar num time que consegue jogar bem sem ele, eu só vou estar sendo um cara que quer reclamar de tudo o tempo todo. Porque no fim das contas, o front office dos Mavericks conseguiu montar um time coerente pro Luka Doncic e trouxe inclusive Kyrie Irving, que tá tendo uma das melhores temporadas dele em relação ao extra-quadra e que tá jogando como alguém que tá feliz em jogar basquete, mas eu acho que esse é um assunto para um outro vídeo já. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida aqui embaixo, considere se inscrever no canal para não perder os próximos, e se você quer ver um conteúdo sobre um time que definitivamente não sabe jogar sem a sua estrela, é só clicar nesse vídeo que tá aparecendo aqui na sua tela. Até mais e eu te vejo no próximo.